Opa! E aí, Márcio? Tudo tranquilo? Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia aí, tudo de boa. E aí? Como é que estamos de quarentena? Ah, aquele jeito, né? Tá sentindo falta do rugby, das coisas, né? Da galera, mas vamos levando, né? Vamos Tá levando aí, treinando alguma fazendo uns coisa em casa treininhos ou não? ali e lá. Tá treinando em casa ou tá Ah, mais estamos longe? só na academia, corrida, dando uns Hum, passes na parede, tirando as tintas da parede já. hum. É, pior que eu comprei uma bola de basquete, tô jogando basquete sozinho, mas Já estamos buscando aí algumas tem, coisas. tem atividade, pelo menos, né? Fazendo tudo que sua mãe não É, queria que fizesse, jogar bola na parede, né? exatamente, exatamente. Bom, queridão, vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre. São José não precisa conversar, que o São José todo mundo já conhece, né? Vamos É, falar um pouquinho para a turma, principalmente do Nordeste, que reclama muito, né? E eu concordo muitas vezes com eles, né? Você, apesar de ser o DNA argentino, né? Você começou a jogar rugby para valer em Natal, não é isso? Conta para mim um pouquinho exatamente. como é que foi a brincadeira lá. Então, eu comecei a jogar em 2012. Aí, como você bem falou, Hum, apesar de eu ser argentino, eu morei lá só até os 10 anos só. sei. E, e aí a gente se mudou pro Brasil, né? Lá no Nordeste, assim, veio ter rugby lá para 2000 e... Bom, lá em Natal veio ter rugby lá para 2007, por aí. Ah, Mas assim, eu era muito novo, então eu comecei a jogar em 2012 por incentivo aí do Manel aí, do meu irmão. sim. E Para quem não sabe, o Punch tem o irmão Manuel, que é um pilar, o Gero, que é é, ponta, e o Punch, que era abertura, agora tá Rafa do São José, não é agora é isso? Ralph, isso, E exatamente. fora e tem um perdido que não joga porra nenhuma, né? Essa aí não joga nem peteca. Essa aí joga nada, Peteca. só surfa. Essa aí é surfista. Opa, Essa aí é menos surfista. mal. É. Hum, Não, aí comecei lá em 2012, lá em Natal. Na verdade, assim, eu tinha ido num treino em 2010, mas era ainda muito, sei lá, como posso dizer, eu não curti muito. O rugby lá ainda era muito escasso. A gente, tipo, treinava 3 meses para jogar um jogo. Imagina, surreal, entendi. assim, se jogar 3 jogos por ano. Mas aí Sim. em 2012 eu comecei a levar um pouco mais a sério, que foi de fato assim quando eu entrei de fato no rugby mesmo, e aí eu tô até hoje. Acho que eu joguei lá no Nordeste até 2015 por aí. Aí Isso. comecei Começou a viajar aí. como começou um sonho maior? Porque o rugby do Nordeste, principalmente Natal, né? Teve um pico que foi com Armstrong, né? Dragos Armstrong, né? Mas como é que começou essa escalada? Porque foi um time, depois foi outro. Como é que começou? Quem foi o que deu o start ali pra gente? Na verdade, acho que, se eu não me engano, em 2000 e pouquinho, o time da Bahia chegou a jogar o Campeonato Brasileiro. Aí eu não estava muito inteirado do rugby, mas O chegou. Mas foi Orixás, uma né? coisa assim, acho que sim. Mas não sei se foi uma etapa, uma coisa do tipo. Mas a gente foi. A ascensão, de fato, ela começou meio na época que eu cheguei também, em 2012. Foi quando ah, a gente. O nome do time era Potiguar Rugby, porque. Sim. E aí a gente conseguiu uma parceria com um time de futebol, que era o Alecrim, que é por isso que virou Sim. Alecrim Rugby, mas era mais uma imagem, né? Só que isso deu uma Sim. visibilidade pra gente. Sim. E Bom, e nessa, assim, a gente jogou, ganhou o Campeonato do Nordeste lá e conseguiu participar da Copa do Brasil. Sim. Essa participação da Copa, hoje ninguém consegue fazer isso, né? Ou seja, ninguém do Nordeste consegue jogar a Copa do Brasil. Não sei por quê, são outros detalhes, né? Sim. Mas a gente podia jogar a Copa do Brasil e assim, essa imagem do Alecrim casou justamente com o momento do Anthony Armstrong, um empresário, que é outra história bem polêmica, dá até um livro se a gente for falar disso aí, mas Sim. ele acabou assumindo a presidência, ele tinha uma empresa de construção civil e acabou assumindo a presidência do Alecrim e meio que Hum. incorporou a gente. E aí ele começou a bancar algumas coisas, como a própria viagem para a gente jogar a final da Copa do Brasil em 2012, que a gente não ia ter dinheiro para jogar em Vir até São aqui, Paulo, né? para viajar.
E aí ele bancou essa viagem e em 2013 também, ele bancou 2013, 2014, né? Ele bancou tudo, que foi justamente a gente jogar a Copa do Brasil, o Campeonato do Nordeste e, bom, e o Super 10, que foi o apogeu aí da gente no rugby, do time lá do Armstrong E, e, Dragons. que- e quem eram os times na época que jogavam entre eles no Campeonato Nordeste? Você lembra? Ceará Então, era um, né? isso, o Nordestão, ele, em 2012, ele já era dividido por região. Então a gente Sei. tinha a Zona Sul, vamos chamar assim, que era Natal, né? Recife e Salvador. E tinha também acho que Sergipe. Aurora? Sergipe Não. tinha um time. Um time ali, um time de Alagoas e outro Sergipe. de Sergipe. E eles jogavam. E aí o campeão dessa zona jogava contra o campeão da Norte, que era. Aí tinha o estado do Ceará, que tinha uns três times, Piauí e Uhum. Maranhão. Entendi. E aí jogavam contra outro tipo o NBA, tem a Zona Leste e Zona Oeste, os campeões vai jogando tipo isso. Então a gente ganhou, né, a Zona Sul e foi jogar justamente a final lá do Nordestão em 2012. Aí, bom, a gente foi campeão lá e aí acabou jogando a Copa do Brasil. Em 2013 já acho que foi a mesma estrutura. Já 2014 não teve, a gente não jogou o Nordestão, Uhum. se preparando para jogar o Campeonato Brasileiro, que a gente tinha que jogar jogos mais de um Duros, nível né? mais semelhantes, né? Uhum. Até a gente foi jogar lá na Europa, lá com o Armstrong Em Dragons, foi uma Mônaco, né? coisa bem legal. Em Mônaco, né? A gente jogou Mônaco. em Mônaco e em Monza também. A gente foi para a França e Ah, para a tá. Itália jogar lá. Foi bem legal lá. Entendi. E o que E você, é você, isso. você lembra o que faltou para isso continuar, independente do problema extracampo, né? O que faltou para essa coisa ter Independente disso. continuado? Porque a partir do momento Olha, do problema assim, extracampo, descredibilizou, né? isso, Perdeu a isso. credibilidade. Exatamente. Mas assim, falando da região, né? Não só falando da gente como Armstrong Dragons, Alecrim, Potiguar, como você queira chamar, né? Sim. Assim, hoje o rugby no Nordeste, lamentavelmente, quase não existe. Assim, você não tem uma competição forte como era talvez no Nordestão antigamente. É, Bom, tinha Liga Independente, mas esse ano ela já talvez não fosse acontecer, que meu irmão também que estava lá à frente não ia mais tomar conta disso aí. Mas, cara, assim, é um pouco de tudo. Tem a questão da distância, que imagina, para você jogar Sim. um jogo um pouco mais competitivo, você tem que viajar 3 horas. Aqui em São Paulo, Uhum. aqui em São José, a gente vai 15 minutos e tá aqui com o Jacareí, tá fazendo um jogo maneiro, assim, um Bom. jogo bem, um jogo bom. E tem isso da distância. Aí tem outras coisas que a gente não pode controlar, a falta de apoio dos órgãos públicos, privados, beleza. Mas acho que o principal é a questão de pensar no futuro, de fazer uma base, sabe? Uhum. Nenhum clube do Nordeste, pelo menos não que eu saiba, se preocupou em fazer isso. E o que tem hoje é o quê? São os mesmos caras que jogavam comigo naquela época e que talvez mesmo os caras que começaram lá em 2007 continuam jogando hoje, tipo, são os mesmos caras, não teve gente nova que entrou e assim, e essa galera acaba envelhecendo, então vai saindo, vai assumindo, vai tomando outros rumos, né? E se você não tem Sim. renovação, e isso não é só no Nordeste, cara, assim, você tem, aqui no Sudeste mesmo a gente acha que tá tão longe, mas não tá. Tem time da primeira Sim. divisão que tá passando por esse aperto. Então esse Sofrendo é bastante, um, né? exatamente, esse é um ponto que eu acho que foi crítico nesse processo aí da gente O- ter essa queda brusca, né? Hoje o centro do Nordeste mudou para a Bahia um pouco mais, né? Porque tem alguma Exato. organização. Isso. E aí eles pegaram o Sergipe, pelo que eu conversei com o Diogo, né? Que é o do presidente da Federação Baiana. Mas assim, daquele time que eu lembro do seu time, né? Quando começou a jogar, além dos sul-africanos, que foi para muita gente foi uma baita novidade, né? Os É, caras irem para Natal para jogar. O é. treinador italiano, né? Que eu não lembro o nome dele, né? O E Franco Fieschi. Franco, exato. E ao mesmo tempo alguns grandes jogadores, né? Um forte, o Paixão, um grande.
o Diogo Paixão, tinha o Johnson, O que joga na pole, o sul-africano agora, o que joga na Devete. seleção também, o Devete. Devete, né, que vieram e É, ficaram, né? Foram ficando, né? não, Mas nada, então, tinha. a roda não girou, né? A roda não girou. Faltou isso, assim, pelo menos lá em Natal, assim, eu lembro que o meu irmão, outro irmão lá, o Jerônimo, ele tentou, ele junto com outro cara, começar Hum, algo por esse estilo. hum, Até a gente, o último campeonato que eu fiz lá jogando lá em Natal foi um Nordeste Seven que a gente levou as crianças que a gente justamente tinha pegado aí de uma escola, num hum, projeto numa escola e a gente acabou levando. sei. Mas assim, não vingou, aí você não tem quantidade, e aí acabou. É um esforço também de poucas pessoas tentando levar a coisa adiante, e aí não vingou, vamos dizer assim, não teve continuidade. Quer dizer, você percebe que, né, de forma geral, nós temos falta de planejamento de tudo, pensar a longo prazo, né? Não, Você, engenheiro, sabe disso, né? Tudo tem meio que ser pensado, né? A longo exatamente. Não, prazo. isso aí com certeza. Isso aí foi muito imediatista. A gente foi, assim, as coisas foram surgindo também, foi uma série de acontecimentos. Nunca que a gente ia pensar que fosse chegar um empresário inglês, bancar tudo e a gente jogar a primeira divisão sabe, foi muito surreal. Na verdade, assim, a história foi bem surreal. Chegar um cara, bancar tudo, a gente jogar na Europa, jogar o Campeonato Brasileiro. Mas de fato, foi bem imediatista. A gente não pensou lá no futuro, no legado que a gente poderia deixar para o rugby continuar forte, não só em Natal, mas no Nordeste como um todo, né? Teve até uma tentativa, né? Tentativa de Natal e o Ceará se juntarem para jogarem a Copa do Brasil. Você não lembra disso? Nossa, é mesmo, é mesmo. Ah, tinha esquecido disso. Era o Eu acho que Nafor, tinham né? na fora, e acho que dois ou três jogadores que estavam na seleção iam jogar por vocês, Foi. né? Se não Foi me engano, o o Kaique, Kaique, né? Kaique, O Kaique, Kaique, o e o Ian Stefano e acho também, que né? tinha o Luan. Não, era O o Ian, Luan, o italiano que tava. O Ian, acho que não. Acho que era o porque eu, Stefano, o Kaique hum, e o Luan. porque o Eles foram Ian é até uma jogar coisa lá. engraçada. O Ian é uma coisa engraçada, né? Ele é um argentino cearense, né? Ele é É nascido argentino, no Ceará. cabeça chata. Não, ele nasceu em Fortaleza, acho Aham. que viveu a maior parte em Buenos Aires, e ali se desenvolveu como jogador, né? Sim, Eu sim, sim, sim. achava que era ele, quer dizer, houve até essa tentativa, né? E nunca vingou, pelo jeito, né? Não vingou, né? Não, Nada. eles fizeram um jogo. Eu já tava. Acho que eu já tava morando no Rio essa época. Ah, tá. Eles fizeram um jogo contra o Orixás mesmo, mas Hum. assim, depois disso não teve mais nada, assim. Foi um jogo só para definir o campeão, uma coisa assim. Então, E lá tinha um grande, assim, jogadores. O Vitão jogou na seleção, né? Jogou na seleção, foi fora o do eixo, né? Vitão, isso, o Vitão, eu não sei se o irmão dele chegou a jogar. Os dois irmãos, que eram Irmão grandes gêmeo, cabelos, é, o gêmeo, dois bichos gigantes. gigante. O Paixão jogou, eu lembro que ele jogou aqueles jogos lá, um jogo em Volta Redonda e acho que ele chegou a jogar outro jogo também lá com a seleção. Sim. Mas acho que só, viu? Acho que só. Assim, tem um Devete, né? O Devete foi a gente que trouxe ele pro Brasil, né? Sim. Mas E assim, mas o como eles apareceram para vocês? então, Foi. o Franco, ele é italiano, mas ele morou muito tempo na África do Sul. E Hum. aí ele foi numa dessas viagens para lá, conheceu, não devia conhecer os caras e trouxe. Ele levou até a primeira viagem que eles fizeram foi no Brasileiro de Sevens, lá em Dayatuba. Que aí Ah, tinha lembro. ele, o Devete e tinha outro sul-africano lá, que depois ele não voltou. E aí no ano Hum. seguinte, ele chamou de novo os caras e aí veio o Devete mais dois sul-africanos, mas acabou que eles não. Acho que puderam jogar um jogo, dois jogos só. Por causa da Foi bem. documentação, né? Foi bem. Documentação. A burocracia. É, É, acabaram que é não, aquela não, não história. jogaram. Eu entendi, eu lembro disso. Eu lembro disso. Foi muito chato, né? Vamos dizer assim. A Não, gente sabe, a gente até sabe que a questão burocrática, algumas questões são necessárias, né? Mas outras questões não são tão necessárias, né? Eu fico imaginando isso. Que documento é sim. documento, né?
Mas vamos lá, né? Eu vou fazer o quê? Bom, a sua Já foi. trajetória, a sua trajetória, por isso que eu falei, essa página vira e vamos embora. Você depois foi para o Rio jogar no Guanabara, né? Também é Exatamente. outra coisa maluca, vamos pensar assim, né? Então, foi eu e mais três caras lá do Nordeste, inclusive. Foi o Paixão, o Johnson e o Bicho lá. A gente foi. O Johnson era um mulato baixinho, tarrudo, corredor pra caramba ou não? Não, o O que corredor era? era o Como? Bicho. Era um Beach, pontinha, é. era o Bicho. É. O Beach, Johnson sim, era um pouquinho mais alto e mais forte. tá. É, E aí era um projeto do Guanabara com a empresa Total, a empresa francesa multinacional, que era justamente pegar jogadores de todas as regiões do Brasil, exceto as mais tradicionais, que são o Sul e Sudeste, para fazer um time e Uhum. mostrar que era competitivo a nível nacional. Então nessa acabaram chamando eu e os três baianos, né? Teve um menino de Roraima e Hum. dois do Centro-Oeste, e alguns caras do Rio, que eram justamente do Guanabara. Então, aí teve esse projeto, a gente jogou o Campeonato Carioca lá e eu fiquei no Super Sevens. projeto um ano, o Super Sevens. Eu fiquei no projeto um ano e um pouquinho, acho que um ano e uns 4 meses por aí. Foi bem legal também. A gente foi jogar em Macapá, foi jogar. Nossa, foi muito massa. Foi Fez. quando teve aquele jogo com a seleção lá em Macapá, contra Exato, contra o aquele Quênia. time africano. Quênia, exatamente. Que jogaram lá. Foi Porque o lá. Macapá tem a questão comercial deles, né? Uma questão de É, plataforma. Né? isso, a Total tem uma. Acho que tem Plataforma, né? uma plataforma lá, não sei bem. Eles estão lá também. E aí a gente acabou E indo pra agora, lá jogar. agora o Guanabara acabou também, né? O projeto deles. Então, o projeto acabou. O projeto acabou. Não lembro se foi em 2018, Hum. 2019, não sei bem. Mas acabou. Também teve essa crise, teve essas coisas todas, e acho que acabou afetando um pouco o projeto. Mas eles ainda mantiveram, ainda levaram alguns times para o Super Seven, que o foco era justamente o Seven, né? Sempre trazer gente para jogar o Seven. Então no Seven eles ainda conseguiram jogar alguns campeonatos bem. Mas aí o Eu lembro projeto. acabou. Eu lembro Hum, uma vez que nós fomos para Niterói, vocês eram, teoricamente, os que estavam coordenando tudo lá junto com Niterói, e era uhum. uma gringaiada boa também, né? Uma, Tinha três argentinos, é. A gente levou isso, três isso. argentinos. E eu lembro porque eu conheci o diretor, não sei que área ele era, que era um francês, e a esposa dele tinha estudado no Liceu Pasteur aqui em São Paulo. E ela não sabia que Ah, o Pasteur era ligado ao colégio e vice-versa, né? Então, aham. de certa forma foi muito interessante a troca. A gente até tentou fazer alguma coisa, mas não girou a roda, vamos dizer assim, né? Uhum, E sim. vocês ficaram. E nosso primeiro jogo foi contra vocês. Eu lembro bem que o Pasteur jogou Foi. contra o Guanabara. Ele chegou 20 minutos antes, porque estava tudo atrasado, foi uma confusão. Naquele tempo a gente estava se organizando. Não, E e nós era mó empatamos longe também, né? muito, muito Era longe. longe pra Lugar caramba. bom, mais longe, né? É, o lugar bom, mais longe, né? É, Então as era bem logísticas longe. nossas não eram boas ainda, né? Boa. E aí você foi convencido a vir para São Paulo? Ou te convenceram, ou por Foi, que você veio para São José? Então, eu em 2016, em junho, por aí, eu mudei pro Rio, me mudei de fato pro Rio, porque eu tava tipo jogando, jogava, ficava 1, 2 semanas no projeto, jogava e voltava para Natal porque eu tava terminando minha Estudando. graduação, né? Tá. E aí, quando faltava só o TCC, eu disse, vou aproveitar, não vou fazer os caras gastar tanta grana me levando, eu vou morar lá no Rio, né? E aí eu fui morar Uhum. no Rio. Nessa época eu já namorava com a Edna, né? E aí, em outubro, acabou que bom, eu acabei vindo para São José, me mudando aqui com a Edna. Aí tô aqui Você desde então, faz 4 anos aprendeu já. alguma coisa com a Edna ou não? Alguma Tô coisa de jogar? cada dia aprendo uma coisinha nova com a Edna. Já tem muita bagagem. Tem, né? Tem mais que você, né? Nossa, você tem o dobro. É, né? Então. E aí foi para São José. Como é que foi a experiência de jogar no São José? Porque hoje você, queira ou não queira, você é vice-campeão paulista e campeão brasileiro. Talvez o ano que vem Exatamente. que mude isso tudo, mas esse ano são vocês, né? É, Né?
Eu não sei, viu, Márcio? Esse ano não vai mudar, com certeza. Esse ano não tem mais competição, não tem mais nada. Exato. Então, É, o bicho a gente sempre torce para que a coisa fique igual, mas, né? Tá igual. a gente é campeão 2 anos seguidos do brasileiro, e vocês são dois seguidos do Paulista. Exatamente. É, então, ah, assim, no começo foi um pouco difícil, né? Adaptar, até porque assim, é outro, como posso dizer, Ritmo. é outro ritmo, é outra, querendo ou não, assim, eu ainda estava aprendendo, eu tenho pouco tempo de rugby, o jogo vai fazer 8 anos esse ano só, imagina. Então, assim, eu ainda estou aprendendo, eu sei que tem muita coisa ainda para aprender, para pegar as manhas, assim, então se adaptar à forma de jogar e conhecer o pessoal é uma coisa assim. No começo foi um pouco difícil, eu diria, mas assim, depois que você vai conhecendo e vai entendendo um pouco, vai aprendendo e vai melhorando, entendendo um pouco mais como é que é o jogo, foi hoje em dia assim, eu me sinto bastante em casa. Uhum. É, foi algo assim é porque assim, lá no Nordeste a gente vê o São José, pelo menos na época que eu Hum, comecei a jogar, era a época que o São José estava sim, em evidência, assim. Era a época que sei. o São José vinha de ganhar, sei lá, 3 títulos, 5 títulos em 6 anos, uma coisa assim. Sim. Então era algo que a gente via bastante. Então era algo que assim, eu gostaria assim, de um dia poder jogar. Parece assim, um pouco bobo, mas de poder jogar no São José, porque é um clube que assim, a gente já tem essa visibilidade, né? Tinha essa Sim, lógico. visibilidade lá. E aí eu acho que assim, a adaptação foi bem tranquila. A galera aqui é bem receptiva, me tratou bem, me trata bem até hoje, né? Não sei Sim. como que consegue me aguentar tanto tempo, nem minha família me aguenta, mas sim, os caras são demais, os caras são tem, Um tem espírito. essa cultura de rugby muito forte aqui. Sim. E você agora está trabalhando em São José ou não? São José dos Campos? Ou não? Isso, trabalho aqui em São José, Tá. tô trabalhando na empresa aqui em São José. Já faz uns 3 anos, já quase 2 anos e meio. Aí, o Diogo Paixão apareceu aqui, tá? Diz que já te Opa, foi um prazer jogar junto, ó lá, tá? Mandou um esse aí joinha é pra o você, tá? cara. É o Esse aí é o negão forte, por cara. favor. O Diogo, por exemplo, jogou em Portugal, não foi isso? Uma época também. Eu lembro que Isso, esse aí já viajou o mundo também. Jogou em Portugal e na África do Sul também. Acho que ele jogou um ano, foi 6 meses lá na África do Sul. Esse Exato, já exato, tem exatamente. história para contar também. Daí, bom, é muito forte, né? Eu lembro que vocês É. ganharam uma vez o SPAC Lions, numa situação bem legal também, né? Acho que Sim, não foi, com o você, Guanabara não lá. sei se você contra o Guanabara, contra o PEC Nations, né? A seção Isso, do isso. Centro-Oeste. Acho que o Aham. Pasteur foi em terceiro, foi assim. Quando o SPAC Lions era uma competição para times ganharem, disputarem mesmo. Hoje é um pouco mais, né? Só Os mais assim, combinados. descombinados, né? Até o É, MD tem, né? Até o então. MD que sou eu. Até O Márcio Davi Cruzeirinho, tem. o Golden Cruzeirinho. Caps, né? O Golden Caps, o RPT. Eu até fiz uma brincadeira, né? Que nesse último SPAC Line tinham 3 equipes do Pasteiro. O Golden Caps, que tinha uma monte, o MD, que é a maioria, e o RPT, que tinha uma grande maioria também de jogadores que Então. jogavam no Pasteiro. Quer dizer, dá para MD, lembrar um inclusive, monte. que jogou. O meu irmão jogou lá O, no time do Márcio do Alibi. não Jogou, conheço né? esse cara, né? Não conheço esse cara, não. Esse cara é mais ou menos. Bom, mas você teve sua experiência também na seleção ou não? Ou no treinamento da seleção? Ah, sim, foi curta. Quando eu mudei para São José, também visava assim poder melhorar um pouco a forma de jogar, né? E aí eu Uhum, entrei na Top 100 que ainda tinha na época aqui em São José. Mas eu sei. fiquei, acho que foi, sei lá, outubro, eu mudei, ou novembro, comecei lá, não lembro. Até Ah, março, talvez, abril. Assim, sei. eu fiquei pouco tempo. Assim, foi uma experiência legal, porque aprendi bastante coisa, entender como é que funciona e como é que é ser um atleta um pouco assim de alto rendimento por um tempo, né? Sim. É, Mas assim, talvez não fosse algo para mim. Também o meu momento de vida, eu estava terminando meu TCC, tinha um monte de coisa rolando também e bom, e acabei me desentendendo também com a comissão
técnica na época. Mas assim, eu não me arrependo, Sim, foi uma coisa bem legal, aprendi bastante. sim. É, não cheguei a jogar um jogo oficial, mas acho que ajudou, me ajudou a poder melhorar alguma coisa e aprender algumas coisas que acho que isso é importante, né? Foi um período curto, mas bem valioso para Entendi. E você vem, como você vem de uma cultura. Seu pai chegou a jogar rugby ou não? jogou. Não, a minha Jogou? família meu pai e meu tio, na verdade, os dois jogaram. Hum, Meu pai era half, né? E meu sim, tio, ele jogava de centro. Meu tio jogou com o Hugo Porta no Banco Nación. Meu tio sim. jogou num nível bem bom. E aí meio que sim, eles já meu tio foi treinador de um time lá de Mar del Plata, da minha cidade, foi mais ou menos ele que colocou o Manel no rugby lá em Mar del Plata e o Manel acabou colocando a gente, né? Sei. E agora o Manuel tá, Agora, não quer saber de nada, né? agora o Manel só joga o Sanka Sevens Hum, e mais nada. De vez em quando joga alguma coisinha ali e outra lá. Acho que sou o último dos moicanos aí que tá ativo o, aí Ge- o, no, Ge- no, no rugby. o Gero também não consegue fazer, porque tem a fisioterapia, tá no hospital. Ele É, até chegou a pensar em alguma coisa, né? Mas não deu, então, não deu mas ainda. lá em Natal, lamentavelmente, está paradão o rugby. Isso é ruim, né? Isso pro Brasil é ruim, pro rugby é ruim, para tudo é ruim, né? Centralizar muito, né? Porque É, biotipicamente os caras do Nordeste têm capacidade para jogar ou não? Se você analisar bem. com certeza. Os baianos só tem os caras gigantescos. A gente ia jogar com os caras assim, Hum, tem muito cara grande lá no leste. e forte, Tem né? um biotipo forte também e resistente. São os Sim, caras que teriam condições. sim. Hoje em dia, lamentavelmente, também, talvez não, porque não tem não sei na Bahia, não sei como é que está hoje na Bahia de fato, mas assim, nas outras regiões, pelo que eu sei um pouco, não tem gente jogando. Então, hoje em dia, o nível ficou muito distante. Com esse negócio do alto rendimento, também ficou bem distante. Sei. Mas assim, acho que naquela época lá do Armstrong Dragons, teriam Sim. os caras assim que como o nível também não tinha o alto rendimento ainda muito desenvolvido, teria uma oportunidade para esses caras jogarem na seleção. Sim, mas Ó, tem três lamentavelmente. recados aqui interessantes. O Gero, seu irmão, está dizendo que ele volta em 2021, né? E Rio, Aí sim. obviamente, né? Parece que a namorada dele vem para cá fazer o residência. O Spani falou que você é um jogador diferenciado e inteligente. E o Boa Leonardo, que eu não Hispanera. conheço, que diz que em Pernambuco tem muita Também, quinta. também. Tem Será que, inclusive será que o Pajé que jogou com a gente lá ah, era grande também. é, Abraço aí, ali, Spani. aí tem um lance também, né? Que a Recife, aquela região, mesmo Salvador, tem muito gringo também, né? Europeu, Tem. argentino, que poderia fazer alguma coisa aí, né? Historicamente, acho que Recife teve uma parte, foi, não diria colonizada, mas teve a influência muito holandesa, né? Então Sim. tem uma parte desse sangue, assim, de europeu, então Ah. tem uns carinha grande também, tem uns carinha que daria trabalho. Ó, ó o Esse Leonardo invejoso diz que aí. joga no o Caruaru e o seu irmão também mandou um recado para É, você, né? Normal, normal, normal. é, Irmão é para isso mesmo, né, cara? Fica tranquilo. exatamente, exatamente. Irmão, se não tivesse irmão, não teria graça a vida, né? Eu até lembro uma época que eu meio que te cantei para jogar aqui em São Paulo, né, cara? Você que não. Você tinha um motivo muito especial para ficar em São José, né? Quando foi? Foi em 2015, isso aí? Quando você veio pro Foi. Guanabara, vinha para cá, e foi uma fase assim de mistureba, você não sabia para onde ir ainda. Você tinha meio na dúvida. Sim. Mas aí não Né? dá, né? Tem Sim, sim, a tem um motivo polícia. especial. Motivo especial, né? Sim. E jogar com teu irmão seria ruim aqui também ou não? Vamos Eu mandar um recado para ele. não sei, viu? Talvez Ah, que ele. Não sei porque ele joga lá do outro lado, né? Joga lá com os gordinhos. Aí hum, não influenciaria muito, não. Ficaria lá
no outro lado ali do campo lá. Mas não, acho que não, viu? A gente se dá bem jogando lá. Se deu bem Você já. sabe que eu tenho várias fotos assim que eu sempre vou pegando, algumas eu tiro, algumas eu vou recolhendo das mídias, né? Tem assim, uma das características sua me fez lembrar muito a série que eu assisti a semana do Michael Jordan. Não que você se pareça com o Michael Jordan, lógico, mas que Tô você jogando põe a basquete, língua viu, Márcio? Tô quase lá. é, é, ele punha a língua para fora para jogar. Então tem umas 4, 5 jogadas suas, tudo com a língua para fora. É, Uma coisa, é. né? Aí Pior eu que é fiquei, mesmo. né? É, Entendeu? acho que todas as fotos que aparecem nas mídias e nas coisas assim, eu tô com a língua pra fora. Vai chegar um dia que eu vou perder essa língua, alguém vai dar uma porrada, a língua Acho que vai escapar. eu brinquei exatamente disso. E o Espanha está dizendo que seu passe está muito caro hoje, tá? Ixi, aí sim. Sei não, Bom, viu? mas, e tem uma foto que Não sou depois eu tão ver se eu cara posso assim, não. eu ia ter uma foto também que eu tenho guardada aqui, é uma que você está dando um drible naquele jogo Pasteur e Armstrong, aqui no Serete, no Pedro, o Pedro está pulando e Ah, você no está indo para o perdão, outro lado. é. É, né? E obviamente Aquele ele jogo, tira. aquele jogo foi massa, né? Foi um jogo bem, bem legal. Que a gente Sim, acabou perdendo no finalzinho lá, mas, mas não, foi um jogo bem massa. Até hoje a veja só. gente Ah, comenta isso aí. não, é engraçado que foi nos últimos 3, 4 minutos, se não me engano, e Foi a pior de última tudo, que jogada. Última jogada exatamente, a uma gente coisa assim. perdeu. E mais engraçado é que, sabe quem fez aquele try? Você lembra disso? O mais gigante do Pasteur, na época? Ah, não foi o Nego que fez o try? Não, Exatamente. Alguém foi o empurrou o Nego, negro, né? que eu acho que foi É, o ogro, que é muito forte, empurrou, ele foi pro praia e marcou atrás. imagina, perdemos com o try do Nego. É para colocar no livro isso aí também. Exatamente. Para que eu vou embora, né? Para tudo. Ai, ai. E quais são os seus planos, por exemplo, agora? Continuar treinando São José, ver se, claro, bicampeão não, né? Esse, obviamente, é a vontade do São José, sempre faz parte do DNA do São José, ser campeão de novo, né? Uhum. Olha, uma coisa assim, pessoal e que eu tenho, eu queria ser campeão do Sevens, porque acho que eu gosto bastante de jogar Seven e faz tempo também que o São José não tem o título do Seven, que é algo que tem bastante tradição e Dinheiro, é uma né? coisa que eu queria, assim, ganhar um Seven, mas assim, fato assim, a longo prazo, é continuar aqui jogando no São José, aposentar, no Já? São José e continua. Não, daqui uns 5 6 7 anos, tem tempo ainda, tô jovem ainda. Sim. Ah. Não, sou o mais novo aí dos três. Tem uns aninhos ainda aí pra gastar. O Mas Gero é mais velho que você? é mais O velho que Gero é eu. mais velho? Não Ah, parece tá. porque minha lata tá um pouco amassada aqui, Márcio, mas é sim, ele tem 3 anos a mais que eu. Tá, Sou mais tá, novo. tá. Tá. E você nunca teve contusão grave, né? Você teve alguma contusãozinha aqui ou ali, né? Não, a única vez que eu machuquei foi no jogo contra o Band, em 2014, lá que a gente jogou com o Armstrong, que eu torci o tornozelo, mas assim, pesado assim Operação, não. nada. Graças, nunca tive nada. É porque você é mais franzino, né? Você é mais É, menorzinho, teoricamente. hoje em dia eu acho que eu passei o Jerônimo, viu? Acho que o Jerônimo tá só em casa comendo, com a namorada tomando muito conta dele, então ele tá meio gordinho, meio... Eu passei ele já. É, ele falou para mim que no Sevens do SPAC Lions ele estava fora, ele percebeu como ele está fora de forma, né? Mesmo É, jogando no esquema não, de. é outra coisa, né? É outra coisa, né? Lamentavelmente, o nível hoje, com esse negócio do alto rendimento para cá, e que Ah, pro Nordeste ficou muito, muito distante, assim. Tá muito sim. distante. E você acreditaria, se a gente soubesse fazer um plano a longo prazo, fazer alguma coisa pontual no Nordeste? Porque você vê hoje no Mato Grosso, já existe um plano de expansão no Mato Grosso, né, na região Centro-Oeste. Além de Brasília, além de Goiânia, que está, né,
já também tem uma estrutura razoável de montagem, base, né, que tem algumas coisas em Brasília, em Goiânia. O Mato Grosso também já tem a base do Melina, né, que já estão tentando expandir para a cidade em É, volta. Porque a ideia, por incrível que pareça, né, a gente lá foi jogada a semente da mesma ideia que o São José fez aqui no Vale. O São José é bom pra caramba, né? Tem tudo que você possa dizer. Aí desenvolveu com Jacareí, com Taubaté, com Pinda, com outras cidades em volta. Então tem praticamente um campeonato isolado, né? Se quisesse, né? E o Mato Grosso tem. pensa isso. Uhum. É, O Leônidas está falando assim para fazer um campeonato lá em Natal, para eu conhecer Natal. Eu já conheço Natal. Só que eu não conheço é. Natal jogando, né? Lá Natal é. Nordeste é bom de visitar. Sim, aí quer dizer, se fizesse mais ou menos o mesmo trabalho lá em cima, poderia ter algum fruto, né? Independentemente de seleção ou não, de clubes mesmo, de campeonato regional, e vindo para cá de vez em quando, entendeu? Sim. Como é que É, eu vejo que também essa é um pouco meio que a saída, assim, porque geograficamente, assim, é, o, o, os jogos, por exemplo, que a gente fazia, a gente tinha que viajar 3 horas, 18 horas, 12 horas para jogar um jogo. Então, se tivesse um desenvolvimento mais regional, no estado, por exemplo. Mas assim, o engraçado é que isso já chegou a acontecer. Por exemplo, eu lembro do Ceará ter 3, 4, 5 times, sabe? Mas o que eu acho que falta também, além disso, é ter uma. Não sei se é uma consultoria, uma assessoria, alguém mostrar o caminho das pedras de como fazer para desenvolver o rugby, não somente em questões de ter mais gente, ou ter projetos, ou ter coisas, mas de fazer ter uma comunidade de rugby maior, sabe, nessas regiões. sim, sim. Então, assim, acho que falta isso, sabe? Falta o povo se juntar, se organizar, ver o que tem onde o povo quer chegar, né? Meu, trabalhar para isso, sabe? Para desenvolver a sua micro-região, o estado, que seja, e Sim. depois desenvolver a região Nordeste, por exemplo, como um todo. Mas assim, eu vejo que a Bahia é o caminho hoje em dia, porque é o que está mais perto aqui. Se a Bahia se desenvolver, consegue fazer com que os outros eles se desenvolvam também. A Bahia, por exemplo, né, ele pegou Sergipe, poderia pegar Alagoas, né, Exatamente. alguns assim. Então, a região de Natal, Pernambuco, aqueles estados ali, fazer algum trabalho a longo prazo, né? Porque, óbvio, quando você pensa em Natal mais longe de Fortaleza, né, por exemplo, você Sim. tentar fazer em micro-regiões, né, trabalhos. Você pega, por exemplo, hoje o Delta de Teresina, que tem um Sevens feminino muito legal, né? Claro, tem o apoio do Melina, e está desenvolvendo, né? Está desenvolvendo a região ali. Alguém tem que pegar pulso firme e vamos embora, né? O problema é esse, ninguém quer, acho que o Brasil tem essa característica diferente É, talvez do argentino, pega menos firme no trabalho, na coisa independente, né? Não que sim. despreza a CBU, mas Sim, não, e assim, o Nordeste, pelo menos Natal, tem uma cultura de esporte zero, não existe. Assim, você não tem liga amadora de nada. Você não tem liga amadora de sim, futebol. Futebol pode ser que tenha, porque futebol é futebol, né? Mas tipo não basquete, sei. handebol, não sei o que, você não tem. Então, assim, imagino que para as outras regiões, para os outros estados, não seja diferente, assim. Não tem essa cultura de ter esporte, de ter ligas amadoras. Como eu cheguei aqui em São Paulo, aqui em São José mesmo, eu cheguei e fiquei surpreso, porque a prefeitura apoia tudo que é esporte aqui, basquete, handebol, a gente do rugby, futebol, apoia tudo. Então, assim, tem que ter um pouco da parcela da parte pública, né? Mas, Sim, mas a galera também precisa se mexer. Não, o povo também não pode ficar esperando um órgão público, né? a CBRU querer ajudar o pessoal. Meu, se fosse esperar a época que a gente tá na primeira divisão, os caras fizeram de tudo. Beleza que a gente fez merda, mas os caras fizeram de tudo pra gente não chegar longe. Imagina que Sim, agora que não tem ninguém, eles vão querer trazer alguém. Não vai. Então não pode ficar sim. esperando muito,
a ajuda de fora. Tem que nem os caras da Bahia tá fazendo. Os caras estão se Sim. organizando e aí estão cumprindo o que a CBRU pede, aí se eles aceitam ou não é outra história, É, mas eles estão exatamente, fazendo, né? né? E não estão fazendo, quer dizer, o resultado de alto rendimento, o melhor time que seja competitivo, isso demora mesmo, né? A gente sabe disso, né? Certo? Então isso é uma coisa É. difícil de ser entendida, né? E a gente vê muito isso, a preocupação do cara ter 15 camisas, 15 jogadores e vão jogar, e 3 bolas, né? Quer dizer, isso não é rugby, isso é brincadeira. Até a várzea aqui em É. São Paulo é mais organizada. Né? Outro dia eu estava vendo a organização da várzea e fiquei impressionado. É mais organizada que muita coisa no Brasil. É, Né? Porque os é, caras querem então. jogar, aparece, alguém financia, tem jogador profissional que joga várzea e ganha grana, principalmente das divisões mais baixas, entendeu? Então a gente vê muito isso. Uhum. Sem falar também, né, Pancho, a universidade não trabalha nada, né, como chama, as escolas não tem nada, né, é um tal de joga bola e joga aí o que você quiser, cara, não enche meu saco, né, vamos dizer assim. Então, entristece um pouquinho, porque hoje tem uma base de jogadores de 30, 40 na área, mas daqui a pouco vai ter 20, porque não tem renovação, né? É o que está acontecendo, né? Tem pouca É, gente. Era top 100 top 100 atletas, hoje deve ser top, sei lá, 70, 50. Não sim. tenta, cada vez menos. E os caras Não tá, valoriza o tá quase clube, né? isso. O É, o clube, clube né? tem que ser. É o clube que traz gente, não, ninguém vai direto. Eu quero jogar na seleção. Não, Sim. você não começa jogando lá, você começa no clube, né? Os caras não entendem isso também. Para fazer ser engenheiro precisa saber matemática básica, né? É, Você os pode até não ser um caras. bom engenheiro, mas tem que saber matemática, né? É, Sabe? Que nem ser é, biólogo não souber célula, sabe? Então isso tudo influencia bastante, né, cara? Isso é complicado, né? As pessoas querem ser o gerente sem passar pela venda do balcão, né? Isso é um problema que exatamente. nós temos aqui. Então não há competição. Eu, por exemplo, né, Pancho, acho muito engraçado, né? Aqui, por exemplo, aqui não, comparando com a Irlanda, né? Um time de uma região, né? Um time de uma região, só lá são 4 grandes equipes na Irlanda, 4. Cada Uhum. equipe tem 40, 50 em volta, que abastece essa grande equipe, né? Então você pega lá o Munster, né, que é um grande time da Irlanda, tem 40 equipes em volta, que tem gente que joga por lazer, gente que joga porque gosta de encontrar os amigos, gente que joga o campeonato mais organizadinho, né? Cada um tem um motivo de jogo, né? Então, Uhum. e seleções permanentes, na minha opinião, até porque eu convivo muito com técnicos de outros esportes. Eles falam assim que a seleção tem que ser permanente na proximidade dos campeonatos. Então, vai ter os Jogos Olímpicos ano que vem. Então, você reúne um ano antes, faz um trabalho específico para o campeonato e libera. Porque, assim, vocês são jovens, né? Vocês querem sair, querem tomar uma cerveja, querem bater um papo, querem namorar, né? Quer fazer uma bobagem qualquer, você sabe disso, né? E Uhum. sabe disso, né? Sim, é. E aí, quando você está na seleção, você tem uma obrigação, cara, né? Outro dia eu estava conversando com o Sérgio Maronese, que foi auxiliar técnico da seleção de basquete do tempo da Hortense e Paula, que foram campeões mundiais e vice-olímpicos, né? Tinha jogadores que recebiam ajuda de custo. Fora a Paula e a Hortência que ganhavam, né? Eram famosas, né? E aí que acontece? Jogadores que ganhavam 800 pau, 900 pau, e foram vice-campeãs olímpicas, né? E eu perguntei para ele qual a importância de ganhar um campeonato olímpico ou de participar de Jogos Olímpicos. A gente tem muito essa coisa no rugby também. Eu já participei, já está legal. Não, o tentar ganhar e ser quase, né, abre todas as portas possíveis de trabalho, de patrocínio, de projetos, né? Então você vê quem está projetando, Paulo, todo mundo tem projeto e está trabalhando com basquete, né, com criançada. Então você imagina a gente, né, se pudesse entrar no campeonato, mesmo perdendo, mas tivesse aquela coisa, vamos ganhar e tudo, vamos ganhar mesmo, né? As pessoas teriam um pouquinho mais de percepção de qual o valor disso tudo, né? O Phelps, claro, nas devidas proporções de natação, É. ganhou 14 milhões de dólares por causa das 14 medalhas que ganhou. Sabe o que é isso? 14 milhões de dólares? Para cada medalha, 1 milhão de dólares. Ele nada ou não nada?
né? Você É, imagina, se não, ele vai ganhar as 14, né? 14 milhões de com dólares. certeza. Mas, por exemplo, eu vi a final Poli e São José, né, do brasileiro do ano passado, né? Que nós estamos copiando para esse ano de novo, que é a Poli final. É. O que você sentiu naquela final? Você participou da final? Eu não lembro. Foi tão, um jogo Não, tão bom que foi. eu tava no. Eu fiquei no. Tava no banco, mas acabei não entrando no final. Não, Mas né? assim, não. Acho que foi o único jogo que eu não joguei no ano, foi esse. Fiquei puto, Hum. tô puto até hoje. O Duda, se você estiver aí, ó, vou te pegar, viu? Fala pro Spani que tá ouvindo a gente aqui. Ô, Spano, você tem que falar com o Duda aí, hein, cara. Não, brincadeira. Sim, era uma coisa que a gente colocou como um objetivo bem para a temporada. Obviamente era gerar grupo e ter essa ligação maior, conseguir construir um grupo. Hum. Mas a gente queria ganhar, a gente não treina todo dia, se mata aí no campo aqui que a gente treina que é torto, que tem todos os defeitos que todo mundo quer colocar, mas assim, a gente não se mata todo dia para chegar no campeonato e tá lá para não ganhar. A gente quer ganhar, né? Então, assim, e depois de duas, quantas foram duas finais que a gente perdeu nos últimos, na última jogada por um ponto, depois desse trauma, assim, vamos dizer, foi um pouco de alívio, sabe? Quando acabou o jogo, a gente foi campeão, foi um. Beleza, a gente já coloquei o nome colocamos o nome na história aqui do clube, tem lá o São José, a gente tá lá, tem a medalhinha, então tá Sim. mais aliviado. Já os próximos campeonatos já não vai ter tanto esse peso aí de ganhar, porque o São José é assim, um clube que tem a história de muitas Vitórias. vitórias, né? Então, tava faltando, assim, fazia um tempinho já que não vinha, e ter vindo agora foi um alívio, na verdade. É. O São José como time, passou uns 2, 3 anos normais, que é o fato de ganhar tudo, de repente ter uma geração maravilhosa. Você pega lá o Tanque, o Moisés, né, o Duairibe, o Rafinha, uma geração maravilhosa, né? E de repente essa geração vai vir envelhecendo naturalmente, né? Aham. Então, quando mudou, há um impacto. E mesmo assim, por exemplo, o ano passado, vocês jogaram praticamente com um time, entre aspas, jovem, né? E foram vice-campeões do Paulista, perdendo por pouquíssima coisa no final do jogo, né? E depois no Brasileiro ganhar, teoricamente, a equipe mais profissional que nós temos hoje, que é a Poli, né? E que mostrou uma coisa muito legal, aí é uma opinião minha, né? Que vocês tinham mais fome de ganhar, né? Tanto que no final do jogo vocês estavam mais emocionados pela vitória do que a Poli pela derrota, né? Isso é legal, né? Isso é bom para. Assim, foi um grupo que foi construído justamente quando teve vamos dizer assim, não desmanche, mas o processo natural de envelhecimento do, dos caras que foram campeões aí a vida toda com São José. Foi 2017, foi quando esse grupo esse grupo começou, vamos dizer assim, né? E foi um processo, né? Então, assim, a gente vem construindo essa relação há mais tempo. É porque é outro sentimento, assim, é outra. O sentimento tipo, do pessoal que joga aqui no São José, que eu imagino que seja igual como é no Pasteira, como é no Jacareí, é a questão de pertencer ao clube, de você do clube, você é aquilo que você está defendendo, né? Então, é natural que após esse processo que a gente passou, né, desses 2, 3 anos aí, construindo o grupo e lamentavelmente perdendo aquelas duas finais lá do Paulista, a gente está mais emocionado porque é um grupo que que os valores são os mesmos, sabe? Dos atletas são os mesmos, né? Fazer com que o clube vamos dizer, assim, grande, seja campeão, né? Então Sim, até já falando aqui, o nosso grande jogador tanque está aqui ouvindo você. Pô, fala bem aí dos caras, senão os caras porra, vão é que brigar com você depois. eu vi ele entrando aqui, eu fiquei nervoso.
porque é muito pesado. É, É. né? Não, mas é. Não, normal. Então, mas é isso. Foi um processo de construção, né? A gente 3 anos aí na luta, né? E é outro sentimento, né? Assim, o sentimento de pertencimento ao clube é muito maior, né? Eu vejo dessa forma. É isso que esse é o espírito mesmo do rugby, né? Ter o pressentimento Esse é daquela o equipe esporte. está. É o Exatamente. que você tendo vendo de fora, né? Assim, olhando de fora. O que falta, por exemplo, para os times se tornarem todos grandes, vamos dizer assim. O São José, independente de São José, o São José deve ter um monte de qualidade e os seus defeitos. O que os clubes, você jogando contra equipes, o que falta para essas equipes serem realmente grandes, independente se ganham o campeonato ou não? Porque a gente acha só é grande quando ganha o campeonato. O que você acha que o rugby em si falta? Olha, assim, eu vejo. A gente tem alguns exemplos, né, de clubes Hum. que, independente se ganha campeonato ou não, que são grandes, até pela estrutura que tem de gente. A gente tem o Jacareí, o Pasteur, o São José. E, bom, o Farrapos também tem um, apesar de não, ainda não ter conquistado um título a nível nacional, mas tem uma, você vê que tem uma estrutura, tem uma identidade, são times que têm identidade, você vê que tem, é, História. você tem tem história, tem categoria de base, você tem os velhos, você tem os caras que estão jogando, você tem as categorias de base propriamente dita, tem toda uma comunidade, sabe? Eu vejo que a forma de fazer os clubes mais fortes é construir isso, sabe? É construir uma comunidade, um grupo, pessoas que buscam pelo mesmo valor levar o clube adiante, colocar os propósitos do clube à frente de objetivos individuais, né? Então Sim. assim, criar essa cultura, sabe, de que o clube é mais importante, porque o clube ele vai ficar, você vai jogar, você vai passar o seu tempo ali e vai chegar uma hora que você não vai estar mais, mas o clube ele vai permanecer. Então tem que construir essa identidade, fazer uma comunidade que trabalhe em prol do objetivo maior que é o clube como um todo, né? Porque Eu o São vejo José dessa forma. sofreu bastante. O São José sofreu lá atrás, até se tornar o que é hoje, muito ainda, apanhou de muita gente, né? Não Sim. tinha uma identidade com. Hoje a cidade se identifica com São José, né? O time São José Rugby se identifica com a cidade de São José, né? Você pergunta para qualquer um, eles sabem onde está, onde joga, né? E Essa, essa uma coisa. hum, e essa coisa uma coisa interessante de São José, apesar desse ano ser um ano completamente atípico, né? é. Existe uma parceria poder público e privado, né? Quer dizer, é Uhum. uma coisa que não é dado, é uma parceria, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, você não acha que, por exemplo, haver um consórcio para manter aquele campo olímpico lá da universidade, né? Que desapareceu, né? Nossa, aquilo ali foi a tristeza. Aquele campo Triste. Nós lá foi uma jogamos uma tristeza. vez lá, Triste demais. jogamos uma vez assim, assustadoramente bom. Porque muita gente no Rio acha, não, tem que ficar só com o clube. Não, tem que fazer um consórcio na universidade, com a prefeitura, com, sei lá, com o exército, com o clube, com algum patrocinador, né? Que possa de repente fazer um mecanismo, né? E o pessoal do Rio sempre falava, é muito caro para manter, a universidade muitas vezes Uhum. atrapalha, né? Então, o que falta é isso, por exemplo, times de cidades, entre aspas, menores, São José é uma cidade grande, mas é menor que São Paulo, é mais fácil resolver problemas do que em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo a gente passa muita Uhum. dificuldade, com campo, com espaço, entre outras coisas mais, né? É, E, até, e com até exceção do, a, e até até a com exceção competitividade. do o SPA, que é o único que tem campo, passa por um momento difícil agora, mas resolve. Daqui a um pouco está resolvido a questão, né? Sim. Mas o Band, o Pasteur sofre mais também por causa disso, Uhum. né? Você tem, realmente assim, você tem que competir, vamos dizer assim, colocar assim a palavra, mas você tem que competir com, sei lá, São Paulo tem quantos times? Uns 50? A cidade de São Paulo, uns 30, não sei, tem uma porrada. Não, 8, 20, uns 50 no máximo. 50, né? Mais ou menos. Né? Tem time que diz Então, que é time, mas nunca apareceu, né? Não joga campeonato é, nenhum.
Uma vez eu fiz uma brincadeira de montar 3 divisões diferentes, né? 3. E falei assim, que como cada uma teria que ser para ser uma primeira divisão, uma segunda divisão, uma terceira divisão, ou terceira divisão, no mínimo, uma terceira divisão bem ampla. A maioria falou, mas isso a gente não consegue. Eu falei, como? Não consegue porque não planeja. Coisas básicas, né? É, Contando o interior, né? Contando tudo, né? E eu fiz até um mapa da região, onde está mais concentrado. Está no Vale do Paraíba mais concentrado. Região de Campinas mais concentrado. No outro interior lá de cima está muito distante, né? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, que é até mais perto do que para Mato Grosso do que para São Paulo. Então, é, é, você vê que verdade. loucura, né, cara? Vê que loucura. Poderia ser feito um campeonato, né? Onde de repente os da fronteira com Mato Grosso jogassem com Mato Grosso, né? O Presidente Prudente, São José do Rio Preto, com Três Lagoas, que são cidades próximas. Mas a nossa visão ainda é É, muito particular. Hum. é muito herdado talvez do futebol, assim, de questão de estadual, ter que ser estadual, campeonato do estado, sabe? Mas é Sim. porque assim, no rugby, eu sei como é a vida de um clube pequeno, assim. Lá em Natal a gente fazia tudo. A gente pagava Sim. a camisa, pagava o transporte, a comida, a mensalidade, Hum. pintava o campo, cortava a grama, fazia tudo. Então imagina assim, você não tem tanta gente disposta a ficar gastando dinheiro para ir jogar lá em São Paulo e, sei lá, vai viajar 4 horas, perder de 200 pontos e voltar para casa. Sim. Mas é assim, então meio que você vai murchando os caras. Então às vezes podia fazer as coisas mais regionais, ter uns campeonatos mais locais, como tipo Vale do Paraíba, como você estava falando aí. Hum. E aí a região de São Paulo, região não sei o que, e talvez isso desenvolvesse melhor, né, o rugby na. Bom, aqui em São Paulo tem bastantes clubes, mas nas outras regiões poderia ter feito isso, né? Poderia ser É, feito isso daí. o que a gente, por exemplo, eu tenho até uma mapa aqui na minha frente de brincadeira, né? Que é caro, né? É caro fazer isso tudo, né? Fazer tudo. Mas é aquela coisa do planejamento, né? Por exemplo, eu É, tive outro dia ouvindo um jornalista que gosta do futebol, né? Ele é apaixonado pelo futebol, ele é meio um outsider jornalismo, né, Pancho? uhum. E ele fala o seguinte, que o campeonatos regionais no futebol, hein? E eu fiquei pensando se poderia ser aplicado com a gente. Seria todo mundo contra todo mundo, né? E aí, os grandes jogadores de times menores seriam uma espécie de draft para os times grandes. Quem é time grande? Que tem aquilo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sei lá o quê, né? E os times menores ajudariam. Tem um punch ali no time menor, tem um segunda linha menor, e jogaria nesse time. Seriam escolhidos para os times ficarem mais fortes. E o campeonato, quer dizer, o regional ficaria só essa coisa dos pequenos jogando entre si. Regionalmente também, né? E os Uhum. grandes só jogariam o brasileiro. Para senão você fica jogando 5 vezes com SPAC, 5 vezes com São José, 5 vezes com, né, com, com É, Band, você enche o saco, né? Esse jogo, os mesmos jogos e uma semana atrás da outra, mesmo contra o mesmo time, pode pegar, né? É, Eu fiz uma sequência de tabela esse ano, se tudo corresse bem, nós jogaríamos no sábado contra o SPAC pelo brasileiro, no outro sábado pelo SPAC pelo paulista. Na mesma semana. Você é. imagina, né? Quer dizer, qual é a motivação que você tem com o atleta? Qual é a motivação para você atrair gente para assistir o jogo, né? Né? Para fazer que o esporte seja visitado, né? Por exemplo, é Exatamente. complicado isso, né? E a É, gente e a gente tá. Hum. é assim no mundo, né? A gente vê na Nova Zelândia, você tem os rugby da cidade, você tem as regiões menores que jogam entre si, depois você vai aumentando. Peraí, Pancho, tá faltam 15 segundos, querido. Desculpa, tá? Opa! O Instagram quebra a gente aqui, tá? É, Faltam 9 e 10. Obrigado, querido. Desculpa cortar essa palavra, tá? não, tranquilo, tranquilo. Abraço. E a Falou, Edninha tá te Max. chamando, tá?